Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Muita gente ouve falar em Jardins do Éden e muita gente fica sem saber o que é ou o que foi. Nós vamos falar aqui nesse programa sobre os Jardins do Éden. Uma análise rápida e objetiva que a gente tem é que o Jardim do Éden é, na linguagem antiga, o nome Jesus, o verdadeiro pai da humanidade. Na linguagem do terceiro milênio, é o raciocínio superior a todos os raciocínios, que nos falou uma frase, e eu já falei aqui, ouvi direto do aparelho, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho do racional superior, dizer a seguinte frase: Deus, com as próprias mãos, fez a forma do animal racional no chão. Ali, para mim, não há que entender coisa diferente, ele criou as sementes, o criador das sementes, que são os primeiros nós da energia racional que foi a extinção. A vida dos racionais e a matéria, que está na água. A água é a primeira matéria a ser formada e a vida que vem do foco de luz, que são as virtudes dos racionais. E o racional superior é que cria as sementes e passa a cultivar estas sementes no Jardim do Éden. Então, Jesus, escrito isso lá em Obras Prismas, habitou com todos dentro do Jardim do Éden na primeira vez. Então ele plantou as sementes e habitou, e deu na palma da mão de cada um de nós toda a instrução para você viver em acordo com aquilo que ele criou. Mas por que ele criou estas sementes? Porque houve a extinção, o abuso daqueles tantos habitantes. Quem conhece a cultura racional sabe disso. Então ele vem dar uma chance de recuperação da extinção dos habitantes, porque um ser eterno não pode morrer. Então ele pega a última virtude, cria a semente e chama de raciocínio. O raciocínio, que é a última virtude, formou o computador eletrônico, etc. Ali está toda a programação do ser eterno. E o Jardim do Éden é onde ele plantou estas sementes. E todos habitavam muito bem. Mas existem outros lugares em que o Jardim do Éden não era tão perfeito assim. Ou seja, aquelas ervas daninhas que se configuram num jardim, e elas precisam, é uma forma de vida que precisa ser recuperada. Então, Jesus, buscando o aperfeiçoamento e a recuperação de todos, foi em outros mundos, porque tudo isso são mundos que foram formados, o Jardim do Éden, mas existem a parte, vamos dizer assim, das serpentes, aonde ele justamente leva as serpentes, coloca no paraíso para aprimorar aquelas sementes que, testar também, né, que estão produzindo ou não. Se nós analisarmos na cultura racional, no 17º fascículo, ele fala assim: a maioria já retornou para o estado natural e a minoria insignificante desceu para a vida material. Ou seja, aquelas ervas daninhas, as sementes que ficaram na beiradinha do jardim e que ele teve que ir buscar em mundos inferiores a serpente para levar no paraíso e continuar dando aquela coça naqueles que achavam que podiam ser mais do que o Pai Criador. Podiam ser mais do que Jesus. Então, Jesus se afasta, as serpentes tomam a direção do mundo, o mundo espiritual vem socorrer essa humanidade, cria-se um artifício, a fase do pensamento, e aí então vem agora essa fase do pensamento se tornou materialista demais, então Jesus teve que voltar pela segunda vez, mas o sistema estava tão corrompido do Jardim do Éden,
materializado, ele foi traído e crucificado. E foi usado o símbolo da cruz para ofender a moral do pai, dizendo que era filho de Deus, mas ele sempre foi o pai. E desta segunda vez, então, mesmo com os emissários, que aí também temos uma longa história do espiritismo, os emissários que vieram para reconduzir a humanidade, eles também foram traídos, mas isso tudo se resume da seguinte maneira: as sementes que germinaram no paraíso precisavam passar por estes testes, vamos dizer assim, de obediência. Porque quem veio para esse mundo e foi à extinção são uns tantos habitantes do mundo racional que abusaram dos limites. E continuamos abusando aqui. Aí na matéria tivemos que ficar nesse corpo de matéria. Mas a maioria já retornou, não está mais aqui, porque o Jardim do Éden foi feito para a recuperação de todos. E nem todos foram recuperados. Então Jesus, naquela linguagem de Francisco de Assis, ou do raciocínio superior, ele foi buscar em mundos inferiores algumas serpentezinhas para acelerar o processo de lapidação. Por isso, o racional superior nos afirma categoricamente: o pensamento foi feito para lapidar e não para acertar. Professora Nádia, seus comentários a respeito. Realmente, o pensamento foi feito para lapidar e não para consertar, né? Agora, uma coisa importante, eu estava observando o que você estava dizendo, o racional superior, ele, sendo um habitante do mundo racional, quando percebeu, né, que aqui na Terra nós iríamos passar por um grande processo de transformação, ou melhor, de liquidação, ele teve essa bondade, essa generosidade, né, de descer, vestir a roupa de bicho, viver entre nós o tempo necessário para elaborar esse conhecimento, para nos livrar, né, nos preparar para enfrentar todas as rebordosas que viriam, né? Esse conhecimento da cultura racional. Então, o que nós temos que fazer para agradecer essa generosidade dele, esse gesto de coragem, é dar continuidade ao gesto dele e mergulharmos, né, de cabeça na leitura, para nos livrarmos de todos os males que as energias elétrica e magnética fazem, né, na vida do ser humano. Mergulhar de cabeça, porque, assim como o racional superior teve a coragem de nos brindar com esse conhecimento para nos salvar da extinção total do sofrimento, nós também temos que mergulhar de cabeça na leitura, porque para ser estudante de cultura racional é preciso ter coragem, determinação, compromisso, força de vontade e, acima de tudo, humildade. Se não houver humildade, o sofrimento só tende a continuar, né? Então, temos que fazer esse esforço, né, agradecendo ao mundo racional, nos dedicando à leitura, para sairmos dessa situação de sofrimento que o pensamento nos expõe, né, sempre, enquanto nós não estivermos com o raciocínio desenvolvido. E agradecer ao mundo racional dessa leitura, dessa maneira, lendo e relendo todos os dias a cultura racional no livro Universo em Desencanto. O conhecimento que a professora Nádia mencionou está escrito no livro como sendo: este é o terceiro conhecimento. O primeiro foi aquele conhecimento apresentado no Jardim do Éden. O segundo foi o artifício criado para lapidar, através do pensamento e da imaginação, todas essas histórias, criações de bíblias, religiões, etc. Esse foi o segundo conhecimento. E agora o terceiro conhecimento, que é a cultura racional. Então, você, resumindo o que você falou aí, para a pessoa entender tudo isso que você disse, né, em relação ao terceiro conhecimento, estudando a cultura racional, porque através do estudo da cultura racional é que nós vamos poder entender melhor, né, a nossa passagem aqui
em cima dessa terra? Por que de tanta lapidação, de tanto sofrimento? Por que uns nascem para sofrer, como diz o Tim Maia, enquanto outros riem, né? Porque através do conhecimento da cultura racional, a gente vai saber o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, né? Saber a missão do racional superior de MJC, nosso mestre aqui na Terra, como a Nádia falou, ele teve a bondade de vir vestir essa roupa para poder trazer o conhecimento, para que nós podemos passar a nos conhecer de verdade. As palavras que ele falava, Pois é, as palavras ditas por ele. Então tudo isso é através da cultura racional que a gente vai começar a entender a nossa verdadeira origem, porque disso tudo que se passa atualmente no nosso mundo, porque dessas divergências, inclusive dessas guerras aí, que guerra é coisa de doido, de maluco, né? Quem cria guerra, quem causa guerra não pode ser uma pessoa normal, porque pensar em destruir o próprio ser igual a ele não está no estado normal, né? Quer dizer, então isso tudo a gente entende porque o pensamento está em liquidação, e a liquidação ela é o quê? Pensamentos perturbadores, né, que são transmitidos para a própria cabeça da pessoa, que a pessoa muitas vezes, como o Porfírio falou, nós precisamos desenvolver o raciocínio, porque o pensamento e a imaginação terminou a fase dele, nós estamos na fase racional. Então o pensamento enfraquecido, muitas vezes a pessoa pensa em que vai acertar e não acerta, dá tudo errado. Então, quer dizer, raciocinando, a gente vai passar a acertar e vai tudo melhorar na nossa vida. E voltando ao assunto anterior, que foi comentado sobre os sonhos, o sono, né? Eu acredito que, em relação a um dos melhores tratamentos, acho que é o melhor tratamento, né, Porfírio, como você falou, é a leitura do livro antes de dormir, né, Porfírio? Que eu acho que quando a pessoa lê a cultura racional antes de dormir, eu tenho certeza, eu acho que a maioria dos casos, a pessoa tem sonhos melhores, consegue dormir melhor. Ou então botar, como você falou, debaixo do travesseiro o livro, porque a energia que você absorve antes de você dormir, lendo um pouquinho, não precisa ler horas e horas, mas se você ler um pouquinho antes de dormir, com certeza o teu sono vai ser melhor, os teus sonhos vão serem melhores, devido à energia que vai diretamente no raciocínio, ajudando inclusive, né, doutor Carlos? Acho que é a melatonina, né? Porque a leitura faz com que a melatonina funcione melhor, e aí você vai conseguir dormir melhor. É verdade. Quando a pessoa está nesse estado de consciência equilibrado, ela está num Éden, né? Fora do tempo e espaço, é um estado de consciência, uma perfeição de equilíbrio, então a pessoa está feliz, né? Está ligada ao seu mundo de origem. Sobre Jardim do Éden, complementando, biblicamente o Éden foi no leste do mundo, era um paraíso na terra, né? É sinônimo de paraíso na terra, a palavra Éden. E está nos históricos, desde a obra, estamos numa nova era, a era da imunização racional, a era racional, e o mundo vai ser um Éden racional em todos os 4 cantos do mundo. Então foi no leste, isso é linguagem simbólica, né? E agora vai ser nos 4 cantos do mundo. E ele fala que esse paraíso racional sempre foi sonhado por todos de bom coração. E é um estado de consciência que a humanidade vai atingir depois de desenvolvido o raciocínio. A questão aí da linguagem místico-religiosa, linguagem mitopoética, do Obras-Primas, a pessoa que não conheceu, realmente não é muito fácil, não. A pessoa tem que ter paciência e se dedicar para entender, né? Essa primeira revelação do Obras-Primas, Jesus e as sementes, depois a serpente, Judas, linguagem místico-religiosa, né? A Bíblia também é início dos tempos, plenitude dos tempos, quando vem Jesus lá na Galileia, e fim dos tempos, que eles relacionam com a fase de agora, né? Isso os indianos chamam esse paraíso racional na Terra inteira, eles chamam de Satya Yuga, a Era Dourada, a vida longa, equilíbrio. E, como o racional diz, para completar aqui, paz, amor, união, fraternidade e concórdia universal, só com todos com raciocínio desenvolvido, todos ligados a Deus, aí é um paraíso na Terra. Aí vai ser alcançado o Éden, né? É simples, mas
fica fácil quando a pessoa começa a desenvolver. E quando começa a desenvolver, a primeira coisa é que dorme melhor. Isso aí é muito fácil de ver. Quando a pessoa diz que estava divulgando no outro domingo lá em Miguel Pereira, aliás, foi até Empatia, e a pessoa na casa, bateram na casa, ela, a senhora já de idade, era Dia das Mães, nenhum filho apareceu e tal, e ela, eu tenho depressão, muita depressão, babá. O livro cura a depressão. O livro faz dormir melhor, e eu já expliquei no outro vídeo essa questão. Então, a causa, né? Quem vai na causa, liga na energia racional, sublata a causa, tolitur effectus, ditado romano, antigo, né? Dr. Carlos, apenas complementando e fechando o assunto, em resumo, do paraíso, foram plantadas ou criadas, né, as sementes, quer dizer, aquela última virtude, formou o raciocínio, e foi plantado, e o Racional Superior começa o primeiro volume, já nos informando, fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. E qual é o fruto daquilo que ele plantou com o raciocínio, com essas sementes? Chama-se imunização racional. Este é o fruto do que ele plantou com as próprias mãos. Confere? Confere, ele, no primeiro volume que também foi lido aqui, Os Fluidos, ele diz, para não falar em fluidos, falam em sementes. Sementes desses 7 seres, as 7 partículas, blá, blá, blá. Mas é isso aí, cultura racional, universo em desencanto. Imunização racional é o grande fruto do que o Pai amado veio fazer aqui na Terra. Que beleza! Só complementando o que a Nádia falou, 3 palavrinhas que todo estudante de cultura racional tem que conhecer: paciência, insistência e obediência. Então, com isso tudo aí, dá tudo certo, lendo o livro Universo de Desencanto, estudando a cultura racional e sendo imunizado pela imunização racional. Olha só, que beleza angelical, que grandeza. Então, não perca tempo. Conheça logo o livro Universo de Desencanto. A gente sempre fala, depois eu vou ver isso. Não. Depois não, já, precisa conhecer já. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo de Desencanto, mais uma vez recomendo. Muito obrigado e salve.